A economia mundial está dando sinal de que está indo para um novo crash, semelhante àquele de 2007 ou pior. E isso quem está dizendo não é a esquerda, a própria revista Economist, na sua última edição, pergunta se o mundo não aprendeu a lição. Aparentemente não, porque hoje os bancos dos Estados Unidos, por exemplo, estão com derivativos. Derivativos são títulos, confissões de dívida. Estão com derivativos que somados dão mais ou menos 160 trilhões de dólares, o que significa o dobro do PIB mundial. Ou seja, eles têm papelada na mão, que é 2 vezes aquilo que a economia real produz no mundo inteiro. E além disso, continua a lógica da concentração de renda cada vez maior. Agora foi a Amazon, que chegou a 1 trilhão de dólares. Então, a Apple e a Amazon juntas têm 2 trilhões de dólares de capital, o que significa que 2 empresas têm mais capital do que o total do PIB brasileiro, 200 milhões de pessoas. E aquela coisa, 8 indivíduos têm mais dinheiro do que metade mais pobre da humanidade. Bom, isso aí são sinais de que toda a lógica do sistema que levou à quebradeira de 2007 e 2008 está imperando. Não foi adotada nenhuma forma de prevenir essa crise, e ao contrário, ela tende agora a ser maior do que foi de 2008. Bom, e o Brasil com tudo isso? Bom, o Brasil está no planeta, ele depende da economia mundial, numa situação de extrema fragilidade, desemprego e tudo mais, e numa situação em que as plataformas dos governos são, dos candidatos ao governo, são plataformas neoliberais, que continuam vendendo o país para o estrangeiro e querem abrir ainda mais a economia, privatizar tudo, privatizar até a água, o aquífero Guarani e tudo mais, que nós já tivemos a oportunidade de comentar em outros programas. Bom, nesse contexto, e com o preço da gasolina flutuando diariamente ao sabor do valor do dólar, essa situação de crise mundial só anuncia uma coisa: vai ser a catástrofe para o Brasil, está se preparando a catástrofe. E não existe hoje um candidato nas eleições brasileiras com legitimidade suficiente para, eleito, conseguir dar um rumo que o país consiga pelo menos se defender em relação à crise que se avizinha e que se anuncia seriamente. Portanto, está mais do que na hora. Isso eu estou basicamente reforçando aquilo que eu já disse em outros programas. Está mais do que na hora da esquerda, as organizações de esquerda, prepararem um programa de emergência para preparar a população, os trabalhadores, para a catástrofe que se avizinha. Não é brincadeira aquilo que está para acontecer no mundo. E eu não estou dizendo isso como mãe de Ná, nem como um pássaro que prevê apocalipse. Eu estou dizendo isso com base numa lógica econômica que está sendo já apontada por economistas insuspeitos, por exemplo, aqueles da revista Economist. Nós precisamos nos preparar para a catástrofe.